Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 44 ao 46. Diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Amém? Vamos orar. Meu Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por nos dar livre acesso a privilégio que muitas vezes não é tão reconhecido. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a Tua voz. Ministra aos nossos corações, não apenas às nossas mentes, mas também a todo o nosso ser interior, de modo que possamos sair daqui transformados, iluminados, capacitados, potencializados para sermos instrumentos verdadeiramente de louvor e adoração a Ti. Para podermos, Senhor, espalhar a semente do Evangelho a partir da vivência de nossas vidas e da prática de nossas vidas. Obrigado, Senhor. Precisamos, carecemos de ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantas são as pessoas que investem tanto dinheiro, que investem tanta disposição, tanto esforço e sacrifício na realização dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus anseios? Quantos são os sonhos e até onde esses sonhos podem nos levar? Quantos são os desejos? E o que as pessoas estão dispostas a fazerem para adquirir algo precioso em suas vidas, algo que podem lhe dar uma satisfação enorme? Qual a medida de sacrifício que uma pessoa pode fazer a fim de conquistar e realizar o seu sonho, seu maior desejo, seu maior anseio? Nós vemos, outro dia eu estava conversando com os meus filhos sobre os bilionários que constroem naves que vão viajar no espaço, e certamente o preço de uma passagem dessa é algo que sustentaria gerações, algo exorbitante. As pessoas pagam fortunas para poder ir no espaço. Quando fizeram uma nave, eu pago uma fortuna para poder fazer uma viagem dessas. Quantas pessoas juntam uma vida inteira para adquirir ou conquistar ou realizar um sonho pessoal? Quanto vale isso? Não é? No esporte, quantas pessoas dedicam a esportes muitas vezes radicais, esportes perigosos, que arriscam, que não só necessitam de um grande investimento financeiro, mas também faz com que as pessoas tenham um risco enorme ao fazer. Quantos esportes são tão cheios de riscos, até na própria vida, né? Você pega, por exemplo, os alpinistas, né? Um esporte que a gente fica pensando qual é a volta disso, o que isso traz para a pessoa, né? Quando aqueles alpinistas, por exemplo, que vão escalar o Monte Everest, eles treinam meses e meses e meses, até anos, para poder fazer aquela escalada. Gastam uma fortuna em treinamento, em gasto para poder fazer aquela subida.
porque é um gasto enorme. E estatisticamente, um percentual enorme deles morrem na subida, outros morrem na descida, quando voltam, né? Uns uma vez morreram uma quantidade enorme, uma avalanche, outros morrem. Então há estatisticamente, de cada 100, quase que houve 10 ou 14 pessoas morriam na subida disso. O que leva uma pessoa a investir tanto dinheiro, tanto tempo, tanto esforço, arriscar a sua vida para dizer: eu escalei o monte e eu voltei, olha lá, eu tirei uma foto lá no pico do monte. Assim outros fazem outras coisas que são nada, atravessando canais para falar: eu nadei, quase morri para atravessar. Então são tantas atitudes e tanto sacrifício e a gente fica pensando: o que isso de fato traz para a pessoa? Eu fiz. Será que isso complementa a pessoa? Mas o nível de investimento e de sacrifício é enorme. Agora, quantas pessoas fazem de sacrifício e investem naquilo que de fato é o melhor de tesouro de todos, que é o reino dos céus? Quantos de fato entendem isso e fazem um sacrifício e sonham e investem para adquirir a sua entrada no reino dos céus, a sua escalada no reino de Deus? O que é o reino dos céus? Ou o reino de Deus, que são similares. Há pessoas que acham que são separados, mas é a mesma coisa. Só Mateus fala reino dos céus, porque ele fala aos judeus, e os judeus, quando fala em nome de Deus, ficaram todos assim. Então ele fala reino dos céus, os outros evangelhos falam reino de Deus. O que é similar é a mesma coisa. Fala sobre a esfera da salvação. Não é um termo usado na esfera tangível, física, geopolítica, é espiritual, por enquanto, não visível, não tangível, até que Jesus volte, e essa realidade sim, de um novo céu, de uma nova terra, tangível, visível, físico. Trata-se da esfera do senhorio de Jesus, aonde de fato nós vamos viver como cidadão de um reino que é de Deus, cujo Senhor é o próprio Cristo, o Rei dos Reis. Trata-se de um ingresso, de uma mudança de, vamos dizer assim, de identificação, né? Eu agora sou cidadão, não mais deste mundo, mas cidadão do reino de Deus, numa esperança não só futura, mas já vivendo os efeitos disso aqui, da paz que excede todo entendimento que nós cantamos, do amor indizível, da alegria incomparável, da presença de Deus constante, da percepção da vida totalmente transformada, do valor de fato de todas as coisas, de uma satisfação que é real e que ocupa e preenche todo o vazio do nosso ser, da salvação, ou seja, de uma esperança muito mais iluminada, muito mais perceptível, que se estende para a eternidade, do que essa esperança utilitária que o mundo vive, de que coisas podem melhorar, de que eu posso fazer isso, que eu posso conquistar isso, que eu posso realizar, e quando eu realizo, acabou a minha vida se satisfez. Não. Porque essas pessoas que sacrificaram dinheiro, tempo, arriscaram a vida para alcançar um topo de um monte, atravessar quilômetros a nado, fazer coisas, voltam, realizam, mas voltam a ter vazios, problemas, situações, todas a realidade que vive o mundo todo e as pessoas.
Então aquilo dá uma sensação de realização temporária, mas que não preenche o vazio de ninguém. Esse reino é dado de graça, pela graça, não pode ser comprado, não pode ser adquirido. Essa entrada no reino, você nem todo o dinheiro do mundo lhe pode dar a condição de comprá-lo. Você não compra com dinheiro nenhum. É mais fácil você comprar todos os palácios do mundo do que comprar a entrada no reino dos céus. Os bilionários compram coisas, adquirem, e nós sempre estamos comentando o dinheiro que eles têm e as coisas que eles podem adquirir, quanto eles ganham por dia, por minuto, por segundo, e nada disso é capaz de comprar, nem de longe, o ingresso no reino dos céus. Também não se compra por mérito algum, não se compra por ser bonzinho, não se compra por doar dinheiro para os outros, não se compra por tentar fazer atos de caridade, não se compra por nenhum ato meritório. Ninguém adquire ingresso nesse reino por mérito. Ele é simplesmente comprado e foi comprado por Cristo Jesus, por um alto preço. O sacrifício vicário de Cristo Jesus, para que todo aquele de fato crer nele, tiver essa fé verdadeira, nele tem entrada no reino de Deus. Então, é importante observar aqui que Jesus fala de duas parábolas comentando justamente sobre isso, sobre o reino dos céus, o reino de Deus. Ele começa a falar sobre um homem, um certo homem que encontra um tesouro escondido numa terra. Esse homem provavelmente deve ter sido pago, ele estava a serviço do dono daquele campo para escavar, para fazer alguma coisa, e ele encontra aquele tesouro no seu trabalho, sua escavação, um grande tesouro. Ele vai, enterra de novo o tesouro, volta, vende tudo que ele tem, vai lá e compra aquele campo, para ter aquele tesouro. É essa a comparação. Talvez alguém pode entender, mas espera aí, esse homem não fez algo ilícito, algo que não é tão bonito de justificar, porque ele encontrou o tesouro no campo de alguém e se apossou do tesouro de alguém. Então a gente precisa entender. Por isso que a palavra é simples, ela é instrutiva, ela ensina, mas para aqueles que estavam ali ouvindo é fácil de entender, porque a linguagem é própria deles, mas a gente fica fazendo conjecturas porque não entendemos os costumes daquela época. Precisamos entender que, segundo a lei rabínica, qualquer tesouro que era encontrado em qualquer terra, que não seja dentro da casa de alguém, mas fora da casa, mesmo suas terras, era de propriedade daquele que o encontrou. Então não era algo ilegal, nem imoral, mesmo porque ele poderia pegar aquele tesouro, levar para casa e falar, ó, é meu. Mesmo porque ele poderia pegar uma parte daquele tesouro e usar para comprar aquele campo. Não, ele enterrou e vendeu tudo para comprar. Talvez nos pareça também algo absurdo, ilusório, porque é um tesouro escondido, mas também fazia parte da realidade daquela época. Por quê? Não havia campo, não havia banco, não havia cofre para guardar. As pessoas guardam tesouros em cofres bancários para se segurar. Não era o caso. E quem tinha tesouro, porque geralmente quem tinha mais dinheiro comprava terras, comprava bens assim, não joias, tesouros. Quem tinha tesouros era alguém muito rico. E enterrava porque sabia que sempre Israel vivia em guerra.
Volta e meia vinha um país e apossava, e aquele que apossava achava que tinha o direito de levar todo o tesouro para eles. Então ficava enterrado em algum lugar que ele colocava, já colocava que ele sabia, para que quando cessasse a guerra, ou tivesse a paz, ele pudesse resgatar o seu tesouro. É certo que nessa parábola esse tesouro não pertencia ao dono daquela terra agora, não sabia que tinha tesouro, então não era ele que tinha enterrado, era alguém antes dele, porque se fosse ele jamais mandaria cavar ali. Então esse homem foi, achou o tesouro, enterrou de novo, voltou para casa, vendeu tudo para ter aquele tesouro. Não é fácil, né? É mais fácil você ganhar 10 vezes, 100 vezes na loteria do que achar um tesouro enterrado numa terra. Para nós, mas veja bem, essa é a mensagem. Aquele homem vendeu tudo por aquele tesouro. Jesus fala, o reino de céus é comparado a isso. E ele continua dizendo, também o reino dos céus é comparado a um negociante de pérolas, que sai para negociar pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vai lá e vende tudo para ter aquela pérola. Veja que às vezes também precisa de uma explicação. Pérola, para aquele tempo e naquela realidade temporal, ela tinha o mesmo valor que diamantes têm como joia hoje. Pérola era algo de valor imenso, ela tinha o mesmo valor que o diamante tem. Pessoas sacrificavam vidas mergulhando no mar Mediterrâneo em busca de achar e encontrar uma única pérola. Havia negociantes de pérola. A Bíblia dá tanto valor, a pérola tinha tanto valor que você tem a passagem bíblica que diz: não dê a sua pérola aos porcos. Ele pega o animal mais imundo e aquilo que é de maior valor, não dê a sua pérola aos porcos. Olha a comparação que a Bíblia faz. Então pérola era algo de valor. Esse homem negociava, saía a procurar. Quando ele achou aquela pérola, ele vendeu tudo para adquiri-la, aquela única pérola. As pessoas que mexem com investimentos, negociam, hoje em dia isso está cada dia mais comum. Os jovens já começam as suas vidas já pensando nos investimentos, nas aplicações, de todo mundo que sabe minimamente que o investidor nunca coloca tudo num lugar só, né? Ele diversifica os seus investimentos de modo que ele possa não correr o risco de colocar tudo numa mesma coisa e perder aquilo. Não é uma lógica do investidor. Assim como o primeiro, enterrar, vender tudo e comprar numa lógica, eu vou levar para mim, eu vou pegar um pouco desse tesouro e vou comprar. O outro também, não se pega tudo e vende para investir apenas numa única pérola. É um negócio muito arriscado e não é razoável, racional fazê-lo. O melhor seria diversificá-lo, porque se aqui não dá, eu tenho seguro do outro lado. Eu tenho uma diversidade de investimentos que me permite estar seguro de um lado ou de outro. Mas este homem vendeu tudo, desfez de tudo, pegou tudo que ele tinha em prol daquela única pérola. Essa é a comparação que também na parábola Jesus faz. Tropeçou naquele tesouro, achou aquele tesouro que ele não estava procurando, caiu nas mãos dele. Ele viu o valor daquilo, foi lá, vendeu tudo para adquirir. O outro estava à procura de uma pérola. Quando ele encontrou uma pérola que ele nunca esperava encontrar, a pérola que ele esperava tanto encontrar, uma pérola que era diferente de tudo, ele vendeu tudo para adquirir. Essa é a comparação
que Jesus faz de maneira parábolas metafóricas de o que é o valor do reino. Qual é o valor do reino? E nós precisamos entender algumas verdades aqui sobre o reino de Deus, né? A primeira delas é que o reino de Deus não tem preço. Reino de Deus não tem preço, né? O reino de Deus é um tesouro celestial enterrado no campo deste mundo pobre, falido e amaldiçoado. O reino de Deus já está no meio de vocês. Foi assim que Jesus disse. Então, começa aqui e vem com a expectativa grandiosa da vinda de Jesus. Por isso que a oração modelo diz: venha a nós o teu reino e a tua justiça, né? Então é algo que a gente espera que definitivamente se transforme, não saia da esfera espiritual e venha para a esfera tangível, geofísica, do novo céu, da nova terra, para a eternidade, onde é a promessa maior de nossas vidas. Então o reino de Deus não tem preço. Não adianta querer comprá-lo, adquiri-lo com o seu dinheiro. Nem todo o dinheiro do mundo, como foi falado, como eu falei antes, pode comprar. Nem todo o dinheiro do mundo, nem os homens mais ricos do mundo que são falados hoje, com seus trilhões, podem comprar o único ingresso no reino de Deus. Nem todo o mérito de alguém pode comprar o único ingresso no reino de Deus. Ele não tem preço. Só pode ser, já foi pago por Jesus e só pode ser adquirido a partir da minha fé em Cristo Jesus. Não há outro meio. E tem muita gente achando que por mérito ele pode entrar. Não se alcança a salvação, não se alcança o reino eterno de Deus por mérito, nem por comprar, se alcança através da fé em Cristo Jesus. Não é uma fé qualquer, não é a capacidade de acreditar em alguém ou alguma coisa, mas é a fé em Cristo Jesus. Segundo, o reino de Deus não pode ser visto superficialmente. Você não pode ver o reino de maneira superficial. Pessoas jamais podem ter uma percepção do reino, pode entender o valor do reino, pode ver o quanto ele é valioso, o brilho e o valor do reino de maneira superficial. E nessa superficialidade que muitos andam, é impossível ver de fato o reino de Deus. Você tem que cavar fundo, você tem que buscar com mais intensidade, você tem que realmente entender que o reino de Deus não está na superfície, mas ele está fundo, e você tem que ir fundo para que você possa encontrar e ver de fato o reino de Deus. Muitos têm falado do reino de Deus, vivido uma vida superficial, até artificial, uma fé superficial, uma vida superficial, um cristianismo superficial, e acha que ele é capaz de ver o reino com essa superficialidade. Jamais. Para encontrar e ver o reino, você tem que procurar como aquele homem procurou a pedra. Para encontrar aquele reino, você tem que ir fundo como aquele homem foi. Não é de maneira superficial. Uma terceira condição é que o reino de Deus é conquistado de maneira pessoal, individual, não é coletivo, como muitos acham que ao fazer parte da igreja, ao assinar um cartão de membresia, ao fazer uma confissão pública, ao levantar o braço e dizer: eu aceito Jesus no meu coração, eu já tenho entrada no reino.
Eu estava lá quando o pastor fez o apelo e todos nós levantamos a mão e aceitamos, então temos reino. Não. Da mesma forma que os judeus creem que eles são coletivamente herdeiros do reino por herança abraâmica, a igreja de hoje também acha que pela sua coletividade, por fazer parte de um coletivo de igreja, fazer parte de uma denominação, assinar um cartãozinho, ser membro de uma igreja e juntamente com os outros ter levantado o bracinho e aceitado Jesus, você está no reino, mesmo porque esse tipo de apelo é frágil e não encontra veracidade na Bíblia, porque não é eu que tenho que aceitar Jesus. Jesus não é um pobre coitado que me pede, por favor, me aceite. O convite é dele para nós, não de nós para ele. É ele que nos aceita, não é nós que nos aceitamos. O reino de Deus é a verdadeira fonte de satisfação. Você veja que o homem foi transbordante de alegria e vendeu tudo para comprar aquele campo. Ele foi transbordante de alegria. Todos nós sabemos que o homem, em cada ser humano, tem um grande vácuo de insatisfação. Cada conquista e realização que ele obtém não preenche este vazio, essa lacuna que existe dentro de cada um, que só pode ser preenchida por Deus. Então você tem os maiores insatisfeitos, são aqueles que mais realizam. Os maiores insatisfeitos são aqueles que moram nas grandes mansões. São aqueles que mais viajam para todos os lugares, são aqueles que mais compram, são aqueles que mais consomem. Porque quanto mais tem, mais insatisfeito mais lacuna tem. Porque aqueles que não necessitam disso, verdadeiramente estão demonstrando a sua satisfação, porque prosperidade é justamente a ausência da necessidade de ter. Porque o fato de você ter, conquistar e realizar coisas, jamais vai preencher, jamais vai lhe dar alegria verdadeira. Só o reino de Deus, só debaixo do senhorio, só quando você se torna um cidadão debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Veja que a palavra de Deus em Romanos 14:7 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui você não vai ter a alegria de uma justiça verdadeira, e nada na vida. Aqui você jamais vai encontrar a verdadeira paz. Aqui jamais você vai encontrar a verdadeira alegria, só no reino de Deus. É isso que Jesus está demonstrando. Em poucas palavras, em duas parábolas pequenas, sendo que uma delas é apenas um versículo. Ele está contando isso tudo para nós. Ele está deixando um ensino profundo em poucas palavras. Nem todos chegam ao reino da mesma maneira. É outro ensinamento de Jesus aqui. Porque ele contou as duas parábolas. Porque você não chega da mesma maneira que o outro. Veja que um, praticamente, ele não buscava o reino de Deus. Ele estava provavelmente trabalhando, escavando, plantando, arando a terra para plantar, e de repente se deu e tropeçou naquele tesouro. Da mesma forma que o outro sim buscava o tesouro. Ele buscava de todas as formas o tesouro e encontrou. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Veja que a Bíblia tem vários exemplos disso, né? Por exemplo, você pega Paulo.
Paulo não estava buscando o reino de Deus. Pelo contrário, ele estava buscando destruir a igreja de Deus. E aí ele encontrou Jesus, encontrou o rei, né? No caminho para Damasco, no deserto, teve aquela voz, perdeu a visão do mundo para encontrar a visão celestial, a visão do reino, e ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele encontrou o tesouro do rei, tanto que depois, lá na frente, Paulo, que era um cara líder farisaico, é um cara que com 20 anos tinha o equivalente a 2 doutorados, que era o melhor aluno dos rabis mais conhecidos da Judéia, Gamaliel, que era um cara que tinha cidadania romana, que era respeitadíssimo, defensor rígido da lei, do farisaísmo, por isso que ele perseguia. Esse cara disse o quê? Que considerava aquilo tudo como lixo, esterco, perto do que ele encontrara em Cristo Jesus. Nós temos também outro, né? A mulher samaritana. A mulher samaritana que foi buscar água no poço de Jacó e ali encontrou Jesus. E ela disse, Jesus pediu para ela água e ela disse: como tu, sendo judeu, pede para mim, samaritana, água de beber? E ele disse: se tu conheceres o dom de Deus, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. Aquela mulher que já estava no 6º relacionamento, já tinha casado 5 vezes, era praticamente considerada uma prostituta, estava ali isolada, tentando buscar nas pessoas ou em alguém uma satisfação que ninguém pode dar. E ela teve o encontro, encontrou o tesouro do reino de Cristo Jesus. Ela saiu dali e foi usada por Deus para levar aquela cidade inteira a Jesus, né? Nós temos esses exemplos. O próprio Mateus, que nós estamos vendo, era um cobrador de impostos. Todo mundo sabe que o cobrador de impostos é um corrupto, é odiado tanto quanto qualquer pior dos marginais. Ele era odiado pelos seus compatriotas os judeus, porque ele era um traidor do seu próprio povo. Ele tirava dinheiro do seu povo para dar para Roma e ainda tirar mais para ele. Essa era a função do cobrador de impostos. Então o cobrador de impostos tinha sempre segurança, não ficava exposto ali, sentado, exposto para não correr risco de ser morto ou apedrejado pelos seus próprios compatriotas. Mas naquele momento Mateus estava sentado na sua mesa de coletoria de impostos. Jesus passa e diz: vem, Mateus, segue-me. E ele largou tudo para seguir Jesus. Ele não buscou o reino, ele não estava atrás do reino, pelo contrário, mas Jesus já tinha escolhido ele. E por outro lado nós temos aquele, né, que está buscando algo, está buscando e até encontrar seu reino, que é o negociante de pérola. Você pega o eunuco etíope, ele estava caminhando, lendo uma passagem de Isaías, não sabia, e quando Filipe falou para ele, olha, e traduziu para ele, interpretou para ele o que estava ali, ele foi: o que me impede de ser batizado? Então ele encontrou o reino que ele estava buscando. Deus levou seu discípulo até ele de maneira milagrosa, sobrenatural. Você tem Cornélio, né, que estava orando, Deus deve dar uma visão para Pedro, em Atos dos Apóstolos, dos animais, para ir até a casa de Cornélio e orar com ele e a sua família. Ele estava buscando, vai lá, ora com ele, põe as mãos sobre eles, e ele e a sua família receberam o reino, o Espírito Santo, foram transformados. Então você veja bem, nem todos encontram o reino da mesma maneira. Uns estão buscando, outros não querem saber, mas Deus
já escolhido, e vai levar eles ao reino de Deus. Mas ambos têm que entender que mesmo aquele que não está buscando entende o valor daquele reino, e aquele que está buscando também entende o valor daquele reino. E por último, o reino de Deus, apesar de ser alcançado pela fé somente, não por mérito, não pode ser comprado. Essa fé não pode vir sem custo algum. Essa fé tem que vir com arrependimento. Essa fé tem que vir com abandono de sua vida, com a capacidade de renunciar tudo que você tem, tudo que você vive, em prol deste reino, desta vida, desta certeza, dessa segurança. Veja que eles venderam tudo que eles tinham para possuir esse tesouro. Eles renunciaram tudo que eles tinham para adquirir a posse e se apropriarem deste reino. Quantos de nós estamos fazendo isso? Quantos de nós entendemos esse tesouro? Quantos de nós entendemos o valor do reino? Quantos de nós estamos nos aprofundando para ver, de fato, perceber, entender e compreender o valor deste reino? Quantos de nós temos buscado pessoalmente, individualmente, a conquista e a apropriação desse reino? Quantos de nós, temos entendido que este reino é, de fato, indubitavelmente, a verdadeira fonte de alegria e satisfação da vida? Quantos de nós verdadeiramente entende que cada um chega de uma maneira ou de outra? Quantos de nós pode refletir e fazer um autoexame de que muitas vezes eu estou aqui não porque eu busquei, que eu queria um reino, mas eu adquiri o reino porque eu de repente me deparei com ele e percebi algo de imenso valor, incomparável valor. Quantos de nós está disposto a realmente largar, renunciar a tudo por este reino? Muitas vezes as pessoas investem tudo que têm, sacrificam tempo, sacrificam relacionamentos, sacrificam um monte de coisa simplesmente para realizar um sonho, um desejo que não vai lhe dar a satisfação, a realização, não vai lhe dar de fato aquilo que é um bem mais precioso, a esperança de uma eternidade. E nós não fazemos isso no reino de Deus. Não temos a noção real do reino de Deus. Falamos o tempo todo. Há pregações, inúmeras pregações romantizadas, cheias de enfeites, cheios de filosofias, mas que não levam as pessoas a uma percepção clara e evidente do valor do reino de Deus e da importância do reino de Deus, do que significa o reino de Deus. Então aqui nós vemos que duas pessoas renunciaram a tudo para ter esse tesouro em suas vidas. Qual que é o maior tesouro que você tem na sua vida? Qual que é o maior sonho que nós deveríamos ter na nossa vida? Qual é a maior realização que nós deveríamos ter na nossa vida? Qual que era aquilo que nós não abdicamos, que nós renunciamos a tudo por isso nas nossas vidas? Para que de fato eu me pergunte, eu sou ou não sou um cristão de verdade? Entendo ou não entendo o valor das coisas? É Jesus que está dizendo. Não é as coisas, os benefícios são ótimos, os benefícios que Deus me deu, mas nada se compara ao tesouro do reino. O problema é que a maioria de nós que estamos sentados nas igrejas, eu não estou falando nem do mundo, não estamos
abandonando, renunciando a tudo pelo tesouro do reino. Nós estamos renunciando o tesouro do reino por tudo que o mundo dá. Nós renunciamos o tesouro do reino para realizar qualquer coisa que o mundo pode dar. Tem muita gente dentro da igreja que o seu maior sonho, o seu maior ideal é encontrar satisfação em alguma coisa ou em alguém que não seja Jesus e seu reino. Tem muita gente dentro da igreja que quer encontrar tesouro da justiça fora de Deus e não na justiça de Deus. Tem muita gente que está buscando justiça dos homens, está buscando o reino dos homens, mas não está buscando a justiça e o reino de Deus. E aí vive uma vida dupla, né? Quer estar na igreja, quer ter os benefícios de Deus, mas os seus olhos estão para o mundo. Os seus olhos estão, e é isso que a gente precisa fazer um exame. É isso que a gente precisa fazer um autoexame. Até que ponto eu sei o valor do reino de Deus, e até que ponto eu sei o que custa entrar no reino de Deus. Não se entra no reino de Deus sem custo. Se entra pela fé, mas essa fé tem um custo. E hoje estão querendo dizer que você pode se apropriar do reino de Deus sem custo algum. De fato, é pela fé. Jesus já pagou o preço. Mas essa fé, ela só é verdadeira se ela tiver junto comigo o arrependimento. É o largar, o renunciar tudo que o mundo lhe dá, todas as coisas do mundo, renunciar ao pecado e voltar-me para Deus. Essa fé só é verdadeira quando eu entendo que Deus é o valor maior. Por isso que fé é a saúde de quem se decidiu pelo valor maior. Não existe valor que se compara ao reino dos céus. Como eu falei, você pode comprar tudo que o mundo te dá. Você pode comprar todos os palácios, todos os iates, todos os aviões, todos os jatos, todos os carros esportivos. Você pode comprar e adquirir tudo que você pudesse adquirir no mundo. Você não compraria sua entrada no reino. Tudo isso vira pó. Tudo isso enferruja. Tudo isso são corroídos. Mas aquele que está no reino jamais perderá, jamais verá a sua herança, o seu ganho, a sua propriedade ser destruída, corroída. Então vamos pensar nisso. Qual o valor do reino para você? Primeiro eu preciso entender qual é a realidade minha, qual é a realidade da igreja hoje. A realidade da igreja hoje é a realidade que Jesus está falando, das pessoas que são capazes de vender tudo que tem para adquirir o tesouro do reino, ou é a realidade de pessoas que desprezam o reino? Eu fico imaginando que seria igualzinho dizer que muitos de nós, aí eu falo da igreja em geral, estamos tropeçando no tesouro e deixando ele para depois. Você enterra ele, deixa ele lá, vá. Deixa ele aqui, eu vou curtir minha vida. Isso aqui vai ser minha aposentadoria. Um dia eu volto, vou pôr de um jeito aqui, que um dia eu volto e vou encontrar esse tesouro aqui. Ou aquele que encontra uma pérola e fala, não, mas eu tenho que vender tudo para comprar. Não, deixa ela aqui, deixa eu curtir a minha vida. Depois, esse tesouro aqui, lá quando eu ficar velho, que eu não tiver mais o que fazer, eu não tiver mais força, eu venho aqui e tento comprar ela, dá tudo para ela, e você não vai achar. Eu acho que tem muita gente que na realidade, inconscientemente, está praticando isso. E vem com certas desculpas. Não, mas a vida é assim, a gente tem que realizar. Eu ouço de todos os lugares que eu vou, de todas as pessoas que eu convivo,
Meu sonho é isso, eu tenho vontade disso, um dia eu vou fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero ter isso, eu quero não sei o quê, olha, eu estou feliz demais porque eu vou para não sei aonde, eu vou para não sei aonde. Eu só não vejo pessoas dizer, um dia eu sei que eu encontrei, eu não preciso de tanta coisa porque eu encontrei o maior tesouro, o reino, e eu sou capaz de vender tudo para ter esse reino, para comprar esse reino, para manter esse reino. Esse eu não posso perder. Eu posso perder tudo, mas não posso perder esse tesouro. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.